A mãe do Gustavo é mais bonita que qualquer menina da minha idade, e quando percebi que falei alto demais, ela já estava me olhando. Me chamo Tiago. Tenho 24 anos, sou técnico em informática numa loja aqui em Jundiaí, nas horas vagas, e bota vagas nisso, tento concluir minha graduação em marketing digital. Mas essa história não é sobre tecnologia nem sobre estudos. É sobre algo que começou com uma frase impulsiva e cresceu como fogo em mato seco. É sobre ela. Renata. Conheci o Gustavo no trabalho. Ele era novo na loja, na parte do atendimento. Gente boa, rápido para entender as coisas e com aquele senso de humor que deixa qualquer turno mais leve. A amizade entre a gente foi acontecendo sem esforço, no automático mesmo. Um dia, depois do expediente, ele me chamou para tomar uma gelada na casa dele. Minha mãe é de boa, não liga, cola lá, disse. Eu fui. O bairro era daqueles tradicionais de classe média, com casas antigas, árvores frondosas na calçada e cachorros latindo atrás de portões baixos. A casa do Gustavo era ampla, bem cuidada, com aquele toque de quem tem senso estético e sabe onde cada coisa deve ficar. A porta da sala estava entreaberta quando ele gritou lá de dentro: "Pode entrar, mano, tô na cozinha." Entrei, tirei o tênis meio encardido e pisei no piso frio. E foi aí que a vi pela primeira vez. Renata estava de costas, mexendo numa panela, cabelo preso num coque frouxo, vestindo um macacão preto simples, mas que nela parecia peça de desfile. Quando ela se virou, meu cérebro deu uma tela azul. Ela tinha um rosto marcante, daqueles que a gente tenta não encarar para não parecer óbvio demais. Olhos escuros, vivos, mas cansados. Um sorriso breve e educado. Nada forçado. Você deve ser o Tiago. Gustavo fala bastante de você, disse ela, com a voz baixa, controlada, como quem mede o peso de cada sílaba. Estendi a mão com aquele nervosismo que só aparece quando a gente não entende o que está sentindo ainda. Prazer, dona. Renata. Renata. Só Renata, ela corrigiu com um sorriso que não era simpático, era elegante. A diferença é sutil, mas cortante. Gustavo apareceu logo depois, já com 2 latas de cerveja na mão, e me puxou para a sala. Mas eu continuava com a imagem dela presa na cabeça. Cada vez que escutava a voz dela vindo da cozinha, alguma coisa no meu estômago se revirava. A conversa seguiu solta, futebol, memes, reclamações sobre o gerente. Até que num momento qualquer, talvez já um pouco desinibido pela bebida, Gustavo comentou sobre uma vizinha gata que tinha se mudado. Eu, querendo ser engraçado, soltei: "Ah, meu amigo, com todo respeito, mas a sua mãe é mais bonita que qualquer menina da minha idade." O silêncio que veio depois foi do tipo que tem som. Gustavo riu, achando que era piada. Mas quando olhei para a cozinha, lá estava ela, parada, me olhando. Não com raiva. Não com choque. Me olhava como quem analisa, como quem mede distância antes de um salto. Meu rosto pegou fogo. Fingi um gole enorme na lata quase vazia, enquanto ela apenas voltou ao que estava fazendo. Nenhum comentário. Nenhuma reação. Mas ali, naquela troca de olhares contida, alguma coisa mudou. Nos despedimos sem cerimônia. Ela apenas acenou da porta da cozinha. E eu, enquanto caminhava de volta para casa, com o vento da noite batendo no rosto, só conseguia pensar: o que foi aquilo? Nos dias seguintes, qualquer coisa me fazia lembrar dela, o perfume que senti na fila da padaria, uma mulher de cabelos castanhos passando do outro lado da rua, o som de uma voz parecida. Eu, que até então estava tranquilo com minha vida de solteiro meio bagunçado, me vi curioso, inquieto, esperando que o Gustavo falasse em me chamar de novo para ir lá. Era ridículo, eu sabia. Ela era a mãe dele. Quase 20 anos mais velha. Empresária, madura, com um jeito de quem já tinha visto o mundo girar várias vezes. E eu? Um moleque quebrado tentando terminar a faculdade e pagar o aluguel do meu cafofo. Mas a verdade é que aquela maldita frase, tinha queimado o ar entre nós. E uma vez que o ar queima, não tem como fingir que nada aconteceu.
Eu só não imaginava que aquilo tudo era só o começo. Não sei se foi coincidência ou provocação do destino, mas poucos dias depois daquela primeira visita, Gustavo me chamou de novo para ir à casa dele. Minha mãe vai fazer panqueca, você curte, disse ele, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Só que para mim, não era. Tentei disfarçar o entusiasmo. Aceitei com um pode crer, vou sim, mas por dentro já estava nervoso, revendo mentalmente a cena da última vez, a frase que escapou e o olhar que recebi em troca. Passei mais tempo escolhendo a roupa do que o habitual, troquei de camiseta 3 vezes, arrumei o cabelo com mais cuidado e até passei um perfume que geralmente só usava em ocasiões especiais. Tudo isso para jantar panqueca numa casa onde, tecnicamente, eu era só o amigo do filho. Quando cheguei, o portão já estava entreaberto. Gustavo gritou do quintal, avisando que estava mexendo na bicicleta. Entrei e fui direto para a cozinha, como se fosse natural. E ela estava lá, de novo. Mas dessa vez, de frente, à mesa, enrolando as panquecas com calma, como se já me esperasse. Oi, Tiago, disse ela, sem se levantar, mas com aquele mesmo tom que parecia deslizar nas paredes. Boa noite, Renata. Tentei parecer tranquilo, mas não sei se consegui. Ela me olhou, os olhos escuros atentos, e deu aquele sorriso leve que não mostrava todos os dentes, só a intenção. Você sempre chega na hora exata. As panquecas estão prontas. Pontualidade é meu forte, menti. Ela riu com a ponta dos olhos. Não parece. Sentei-me à mesa. O cheiro era delicioso, e o ambiente parecia ter sido preparado para uma noite qualquer, mas com cuidado, vela pequena no canto, uma música instrumental discreta vindo da sala, e a luz da cozinha mais baixa que o normal. Tudo parecia acidental. Mas eu sabia que não era. Gustavo entrou logo depois, suado, com as mãos sujas de graxa. Já chegaram? Perguntou, pegando o prato com pressa. Durante o jantar, conversamos sobre tudo e nada. Gustavo falava muito, como sempre, enquanto Renata ouvia, servia mais suco, limpava a borda do prato com o guardanapo. Eu, por outro lado, observava. Ou melhor, tentava não observar demais. Mas cada gesto dela parecia carregado de um significado secreto. Quando Gustavo terminou de comer, levantou-se com a desculpa de tomar banho e ver um vídeo que queria me mostrar depois. Foi quando ficamos sozinhos por alguns minutos. E foi nesse silêncio leve que ela deixou cair a frase. Você não precisa esperar o Gustavo te chamar para aparecer por aqui. Eu congelei. Ela não estava brincando. O olhar dela era direto, sem rodeios. Eu imaginei que só seria bem-vindo se ele convidasse. Foi o que consegui responder, tentando parecer indiferente. Ela apoiou o cotovelo na mesa, com a mão sustentando o rosto. Você é bem-vindo. Só precisa saber a hora certa. A tensão cresceu no ar, mas nada parecia impróprio. Ainda. Era tudo feito de gestos contidos, de palavras ambíguas. Era como se estivéssemos num campo minado emocional e cada passo fosse ensaiado com milímetros de precisão. Gustavo voltou antes que o clima se transformasse em algo mais explícito. Ele ligou a TV na sala, me chamou para ver o vídeo, e o resto da noite seguiu como se nada tivesse acontecido. Mas algo sim tinha acontecido. O tipo de coisa que não se vê, só se sente. Antes de ir embora, já com o céu escuro lá fora, ela me acompanhou até a porta. Não disse nada de imediato. Apenas me olhou. Sobre o que você disse da outra vez, começou, olhando para a própria mão, como quem reorganiza pensamentos. Eu engoli seco. Você realmente acha isso? Demorei meio segundo para entender que ela falava do elogio impulsivo da primeira visita. Acho. E não retiro uma palavra. Ela mordeu o lábio inferior, quase imperceptivelmente. O olhar baixou por um segundo, e quando voltou, já era outro, mais denso, mais quente. Boa noite, Tiago. Boa noite, Renata. Saí dali com o coração disparado e uma sensação estranha, como se tivesse escapado por um fio. A rua estava silenciosa,
as casas fechadas, mas eu andava como se algo tivesse se acendido dentro de mim. Não era só admiração. Era algo diferente. Um tipo de fascínio que misturava desejo e respeito, medo e impulso. E o mais perigoso, era recíproco. Renata não era só bonita. Ela tinha um tipo de presença que preenchia o espaço. Uma segurança que contrastava com meu jeito ainda meio desengonçado, meu humor sarcástico, minha imaturidade de alguém que ainda tentava descobrir quem era. Mas ali, naquela cozinha iluminada com luz baixa e suco de laranja na mesa, alguma coisa tinha se acendido entre nós. Algo que, se não fosse alimentado, viraria cinza. Mas se fosse. Era um domingo de tarde. Calmo, abafado, com aquele tipo de silêncio que só bairros antigos de Jundiaí conseguem ter. Gustavo tinha viajado no sábado com o pai para um torneio de airsoft em Campinas, comentou por alto no grupo da loja, e só voltaria na segunda. Mas eu fui. Não porque precisava, nem porque fazia sentido. Fui como quem segue um impulso sem pensar nas consequências. Estava andando pela rua, como quem só queria respirar um pouco fora de casa, e quando percebi, estava a 2 quadras da casa deles. Meus pés já sabiam o caminho. Toquei a campainha uma vez. Nada. Toquei a segunda, já pronto para dar meia volta e rir de mim mesmo. Mas a porta se abriu. Renata estava de moletom leve e um coque improvisado no alto da cabeça. Sem maquiagem. E ainda assim, era impressionante. A surpresa nos olhos dela durou menos de 2 segundos. Depois, aquele meio sorriso ressurgiu. Você não esperou o Gustavo, né? Balancei a cabeça, hesitante. Ele comentou que tinha viajado. Eu estava por perto. Ela se afastou da porta sem dizer mais nada, me dando passagem. Entrei devagar, como se invadisse algo sagrado. A casa estava em silêncio. Sem TV, sem música, só o som distante de passarinhos e o tic-tac de um relógio antigo na parede. Tudo tinha um ar de domingo melancólico, com um cheiro de café já frio e janelas entreabertas. Quer um chá? Ela perguntou da cozinha, sem levantar a voz. Quero, respondi, antes mesmo de pensar. Ela colocou a chaleira no fogo e pegou 2 xícaras de porcelana, daquelas que ninguém usa no dia a dia. Tudo nela parecia pensado, mas nada forçado. Como se existisse um cuidado natural em cada pequeno gesto. Sentamos à mesa da cozinha. Eu de um lado, ela do outro. O vapor do chá subia devagar, como se tivesse receio de interromper o silêncio. Você gosta de silêncio, Tiago? A pergunta me pegou desprevenido. Depende. Às vezes sim. Às vezes, o silêncio pesa. E hoje? Hoje ele parece cheio. Ela sorriu com os olhos. Depois, desviou o olhar para a xícara, girando-a levemente entre os dedos. Às vezes eu gosto de pensar que o silêncio é um lugar onde as palavras descansam antes de serem ditas. Ficamos ali, falando pouco. Mas o não dito preenchia tudo. Os olhares duravam mais do que o necessário. As pausas entre as frases traziam algo que não se explicava. E em dado momento, ela esticou o braço por cima da mesa para pegar o açucareiro. A mão roçou a minha. Foi sutil. Mas elétrica. Ela não recuou. Tampouco comentou. Apenas continuou mexendo o chá como se nada tivesse acontecido, mas o ar entre nós já era outro. Você se sente visto, Tiago? Ela perguntou, de repente. Como assim? Você é do tipo que faz piada de tudo. Esconde as perguntas com respostas prontas. Finge que não se importa. Mas se importa. Aquilo me atravessou. Eu não sei. Acho que às vezes sim. Outras, não. Eu te vejo, ela disse, e pela primeira vez, o silêncio foi insuportável. Eu tentei responder. Mas a garganta secou. Ela continuou. Depois que o Gustavo nasceu, muita coisa mudou. Me tornei o que esperam. A mãe eficiente. A mulher forte. A empresária confiável. E com o tempo fui ficando invisível.
A voz dela não tremia, mas os olhos estavam molhados. Só que quando você olhou para mim, naquela primeira vez, não foi com pena. Nem com espanto. Foi com desejo. Eu vi. Não havia jogo. Nem provocação. Era verdade nua, envolta em chá quente luz de fim de tarde. Eu não queria causar problema. Nunca foi minha intenção, balbuciei, ainda sem saber o que fazer com aquela intensidade. Ela se levantou, levou a xícara até a pia e ficou de costas. Você não causou problema, Tiago. Só me lembrou que eu ainda existo. O relógio na parede continuava seu tic-tac paciente. E eu, sentado à mesa, senti o chão se mover sob meus pés. Ela se virou devagar. Caminhou até mim. Parou do meu lado, encostando-se no balcão. Você acha que isso é errado? Ela perguntou, quase num sussurro. Não sei. Mas parece certo. Nem tudo que parece certo é fácil. Olhei para ela. Por um instante, desejei tocá-la. Dizer algo que encerrasse aquela tensão. Mas me contive. Ainda. Ela se inclinou levemente, tocou meu ombro, e disse. Vá embora agora, Tiago. Por quê? Porque se você ficar, eu não vou querer mais que você vá. Levantei-me devagar. Nossos rostos estavam próximos. O suficiente para sentir o perfume suave, o calor da pele. Mas não houve beijo. Nem abraço. Apenas o silêncio. Denso. Cheio. Perigoso. Saí da casa com o coração descompassado e a certeza de que, dali em diante, já não havia mais volta. Não era mais só um jogo. Era uma linha borrada entre o que se quer e o que se pode. E essa linha, naquele dia, ficou tênue demais. Era uma sexta-feira à noite, daquelas que prometem pouco. A semana tinha sido cansativa, a loja estava cheia de cliente reclamando de cupom vencido e impressora que não lia código. Eu só queria silêncio. Mas no fundo, queria mais do que isso. Gustavo tinha viajado de novo, dessa vez com os colegas da faculdade para um acampamento. Mandou mensagem no grupo, volto domingo, cuidem da loja aí. 1 hora depois, meu celular apitou. Era a Renata. Se quiser conversar, tem vinho aqui. Estou sozinha. A mensagem era simples. Mas dentro dela cabia um mundo inteiro. Pensei em responder algo casual, mas só mandei, tô indo. Não pensei 2 vezes. Peguei a jaqueta, coloquei a mesma camiseta que ela já tinha visto, e fui. Cada passo até a casa parecia ecoar mais do que devia. Quando cheguei, o portão já estava aberto, como se estivesse me esperando. Bati na porta, e ela abriu com uma taça na mão. Dessa vez, estava diferente. Um vestido solto, de tecido leve, cabelo solto nos ombros, descalça. A luz da sala estava baixa, e a música era um jazz lento, tocando baixinho. Ela sorriu, mas não disse oi. Apenas virou-se e caminhou até o sofá, como se o caminho entre nós já estivesse traçado. Sentei ao lado dela. Um pouco mais longe do que eu queria, um pouco mais perto do que seria prudente. Ela me ofereceu vinho. Peguei a taça. Trocamos um brinde silencioso, olhos nos olhos, como quem dança sem tocar. Você gosta de jazz? Ela perguntou. Gosto do que me deixa alerta sem me assustar. Ela riu. Bonita essa resposta. Ensaiei. Veio na hora. Como tudo que eu sinto quando estou aqui. Silêncio. Só a música preenchendo o ar. Ela cruzou as pernas devagar, ajeitou a taça no colo e me olhou de lado. Você é jovem demais para estar tão atento aos detalhes. Você é bonita demais para achar que ninguém nota. Ela respirou fundo, como quem engole um elogio para não se perder. Depois, bebeu um gole e pousou a taça sobre a mesinha. Ficamos em silêncio mais um pouco, até que ela falou. Você sabe que a gente está cruzando uma linha, né? Já cruzamos, respondi, sem pensar 2 vezes. Ela se virou, me encarando de frente. O rosto a centímetros do meu.
O olhar não era de dúvida, era de cuidado. Como quem caminha na beira de um penhasco, mas sabe exatamente onde pisa. Eu me divorciei faz 3 anos, começou, com a voz mais baixa. Durante muito tempo, tentei me encaixar nas expectativas. Esposa, mãe, sócia. Mas por dentro, fui ficando vazia. Os homens da minha idade. A maioria olha para mim e só vê cansaço ou responsabilidade. Ninguém pergunta como estou. Ninguém me vê. Eu vejo, disse, sem hesitar. Ela mordeu o lábio, desviou o olhar por um segundo, e depois voltou. Você me vê como? Como alguém que me tira o ar. Que me ensina só com o jeito de estar. Ela fechou os olhos por um momento, como se minhas palavras doíam e curassem ao mesmo tempo. Isso é perigoso, murmurou. E você tem medo? Tenho. Pausa. Mas não o suficiente. Aproximamo-nos devagar. Não houve pressa, nem impulso. Foi como se o tempo tivesse cedido espaço para aquele instante. Nossos rostos se tocaram primeiro no ar quente entre os lábios. Depois, os lábios se encontraram. Um toque suave, um início hesitante, mas firme. Ela não recuou. Nem eu. O beijo aconteceu como se já estivesse escrito, como se fosse inevitável. Não havia luxúria, nem urgência. Era um beijo com peso emocional, com camadas de tudo que já não cabia dentro da gente. Quando nos afastamos, ficamos em silêncio. O tipo de silêncio que não pede explicação. Os olhos dela estavam marejados. Os meus, perdidos. Mas os corpos sabiam. Ela deitou a cabeça no meu ombro e ficamos ali. O jazz ainda tocava. A rua estava quieta. Um mundo, longe. Você vai embora hoje? Ela perguntou, quase num sussurro. Você quer que eu vá? Quero que você escolha. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois, disse. Quero ficar. Mas não por impulso. Quero ficar porque me sinto inteiro aqui. Ela suspirou, levantou-se devagar, pegou as taças e foi até a cozinha. Eu continuei sentado, tentando entender tudo o que tinha acabado de acontecer. Quando ela voltou, estava com uma manta nas mãos. Sentou ao meu lado de novo, cobriu nossas pernas e encostou-se em mim. Ficamos assim até tarde. Conversando. Contando histórias de infância, de frustrações, de sonhos esquecidos. Ela me falou do dia em que abriu a loja de eletrônicos com o ex-marido, das vezes em que precisou se fazer de forte para não desabar. Eu contei sobre meus pais separados, sobre o medo de estar sempre um passo atrás da vida. Naquele sofá, mais do que o beijo, foi a escuta que nos uniu. Foi ali que percebi, aquilo não era só desejo. Era uma conexão. E por mais que o mundo lá fora não entendesse, eu sabia que tinha encontrado algo raro. Quando me levantei para ir embora, já era madrugada. Ela me acompanhou até a porta, como da primeira vez. Mas agora, havia algo diferente no olhar. Boa noite, Tiago, disse. Boa noite. Renata. E foi a primeira vez que falei o nome dela como quem acaricia. Ela sorriu. E fechou a porta devagar. Mas não antes de me olhar uma última vez, e, naquele olhar, prometer que aquilo era só o começo. O mundo não muda depois de um beijo. A rua continua sendo a mesma, os carros passam, os cachorros latem e o relógio da parede segue seu curso implacável. Mas por dentro, eu já não era o mesmo. Voltar à casa do Gustavo depois daquela noite com Renata exigiu de mim uma habilidade que eu não sabia que tinha: fingir. Fingir que nada tinha mudado. Fingir que eu ainda era só o Tiago, técnico em informática e amigo do filho dela. O problema é que meus olhos traíam o tempo todo. Gustavo voltou da viagem contando as histórias de sempre, piadas internas com os colegas, fotos da barraca mal montada, as besteiras que comeram no caminho. Eu ria, comentava, mas meu olhar procurava Renata toda vez que ela passava pela porta ou mexia em alguma coisa na cozinha. Ela, por outro lado, parecia ter nascido para disfarçar. Caminhava serena pela casa, conversava com o filho com naturalidade,
ao me dirigir a palavra, usava um tom tão neutro que beirava o formal. Mas havia algo no jeito como seus olhos demoravam um segundo a mais nos meus, uma hesitação contida, um calor que se disfarçava sob o verniz da compostura. No domingo à tarde, sentados na sala vendo um jogo de futebol na TV, Gustavo largou o controle no sofá e foi buscar refrigerante. Eu fiquei ali, sozinho por alguns minutos. Renata entrou na sala com uma bandeja de salgados e colocou sobre a mesinha. Quando se virou para sair, olhou nos meus olhos por um instante. Rápido. Quase invisível. Mas era tudo o que eu precisava. Era como se dissesse: estou aqui. Eu também sinto. O difícil era conviver com a proximidade física e a distância forçada. Durante os almoços de família, as risadas na varanda, os encontros casuais na loja, tudo era um ensaio contido. Eu precisava cuidar de cada palavra, cada gesto. Um toque no braço demorava demais? Um elogio podia parecer demais? A linha entre o possível e o suspeito era cada vez mais estreita. Numa tarde, eu e Gustavo estávamos desmontando um computador antigo no balcão da loja. Ele ria de um cliente que tinha tentado colar a ventoinha com fita adesiva, quando soltou: minha mãe disse que você é educado. Até elogiou sua postura. Acho que ela quer te adotar. Fingi uma risada. Mas o coração acelerou como se tivesse escutado uma sirene. Ela é gentil, respondi. Tem bom gosto, bom humor diferente. Ela tem um jeito meio firme, né? Meio fechado. Mas se simpatizou contigo. Engoli seco. A sensação era de estar brincando com fogo num campo de feno seco. Naquela mesma semana, uma noite me encontrei com Renata na padaria do bairro. Por acaso, ou por algo além disso. Ela estava escolhendo pães quando me viu. Tiago, disse, como quem encontra um conhecido qualquer. Renata. Tentei imitar a neutralidade, mas meus olhos me entregavam. Fizemos o pedido juntos, e na saída, ela se aproximou com calma. A rua estava vazia, o céu escuro, o ar frio. Você está bem? Perguntou. Na medida do possível. E você? Me sentindo como quem vive em dois mundos e precisa esconder um deles. Parei. Olhei em volta. Não havia ninguém. Mesmo assim, mantivemos distância. Eu fico tentando entender qual o risco real disso tudo, confessei. O risco é quebrar algo que ainda não foi consertado. Gustavo me vê como refúgio. Você é o único amigo que ele levou para dentro de casa. Se ele descobrir. Ela não completou a frase. Eu respirei fundo. Eu não quero esconder. Mas também não quero ferir. Renata baixou os olhos. Depois, encarou-me. Você me feriria mais se desistisse agora. A frase ficou no ar, como fumaça densa que não se dispersa. Voltamos a nos ver em pequenos momentos. Ela me convidava para tomar café quando Gustavo estava na faculdade. Um dia, cheguei na casa e ela estava regando as plantas do quintal. Ao me ver, sorriu como quem recebe uma visita esperada. Sentamos juntos à mesa da cozinha. Nada aconteceu de novo. Não houve beijo. Não houve toque. Mas havia algo naquele café, naquela troca de confidências, que fazia cada instante parecer íntimo demais. Numa noite de sexta, Gustavo me chamou para jantar com ele e Renata. Lasanha feita por ela, vinho aberto na mesa. Tudo parecia comum, mas o clima era outro. Eu e ela sabíamos demais. Cada frase, cada riso trocado, era uma corda esticada demais. Enquanto Gustavo falava sobre a aula de marketing que odiou, eu senti a perna de Renata esbarrar na minha sob a mesa. Não foi acidental. Mas não foi insistente. Foi um toque leve. Um lembrete silencioso. Saí daquela casa com a cabeça fervendo. Me sentia cada vez mais envolvido, cada vez mais preso a algo que eu não sabia como controlar. Era como estar em dois personagens, um amigo confiável e um cúmplice de algo secreto. E o pior, eu não queria parar. Por mais que fosse errado, perigoso, complicado.
A cada olhar que ela me lançava quando Gustavo não via, a cada palavra que carregava mais do que o seu significado, eu me sentia vivo. Mas eu sabia. Estava tudo por um fio. E fios, quando esticados demais, ou arrebentam ou cortam. A frase foi dita com simplicidade, como quem joga uma observação ao vento. Mas para mim, caiu como um raio. Era uma manhã de segunda, pouco depois da abertura da loja. Gustavo estava esparramado no balcão, tomando café preto numa caneca rachada, e me observava com uma sobrancelha erguida. Diferente como, tentei devolver a pergunta com naturalidade. Mas senti o tremor na mão ao levantar a xícara. Não sei, você fica estranho quando ela aparece. Parece que para de respirar. E olha para ela como se ela fosse, sei lá. O silêncio entre nós se arrastou por alguns segundos. Tentei sorrir. Você viaja. Ele riu, mas não parecia convencido. Pode ser. Ou talvez eu só esteja vendo coisa demais. Mudei de assunto rápido, puxando conversa sobre a planilha do estoque, tentando enterrar o incômodo. Mas durante todo o dia, minha cabeça martelava, até onde ele tinha visto. O que exatamente tinha percebido? A verdade é que estávamos brincando com a sorte havia tempo demais. Renata também parecia sentir isso. Suas mensagens ficaram mais espaçadas. Quando nos víamos, era tudo mais contido. Um toque de ombro, um olhar rápido, nenhum risco. Mas essa cautela não apagava o que havia sido aceso. Pelo contrário, intensificava. No domingo seguinte, decidi aparecer sem avisar. Sabia que Gustavo estaria trabalhando num evento em Itatiba com um tio, e achei que ela estaria sozinha. Quando cheguei, Renata abriu a porta com expressão surpresa e olhos cansados. Você não devia ter vindo hoje. Por quê? Ela se afastou da entrada e me deixou entrar. Estava sem maquiagem, cabelo solto e uma blusa larga que denunciava o dia de descanso. Um vizinho me viu saindo com você outro dia, ela disse, séria. Comentou com a vizinha da frente, e ontem à noite a mãe do Gustavo perguntou se eu estava me envolvendo com alguém. O ar ficou pesado. Me sentei no sofá sem saber o que dizer. E o que você respondeu? Que não era da conta dela. Pausa. Mas ela entendeu o recado. Renata andava de um lado para o outro na sala. Era raro vê-la inquieta daquele jeito. Tiago, a gente passou do ponto. Eu tentei manter isso sob controle. Mas está escapando das nossas mãos. E você quer parar? Ela me olhou, os olhos mais frágeis do que eu jamais tinha visto nela. Eu não sei o que eu quero. Só sei que estou cansada de ter medo. Me levantei, caminhei até ela. Então não tenha medo. A gente pode fazer isso funcionar, com calma. Sem atropelar as coisas. Você tem 24 anos, ela disse, com uma voz que misturava dor e ternura. E a vida inteira pela frente. Eu tenho um filho da sua idade, uma loja nas costas e uma vizinhança inteira com a língua afiada. E tem alguém que te enxerga como você é. Que não te reduz a papéis. Renata fechou os olhos, e eu a abracei. Um abraço longo, silencioso. O tipo de abraço que segura um desespero. Nos dias seguintes, ela voltou a agir com frieza pública. Eu, idem. No trabalho, Gustavo ainda me observava, mas não dizia mais nada. Apenas olhava. Como quem tenta montar um quebra-cabeça de poucas peças faltando. Até que veio o jantar. Era um sábado, aniversário da mãe de Renata. Uma pequena reunião de família. Fui convidado por Gustavo, que jurava que a comida da avó era lendária. Aceitei, meio sem saber se deveria. Mas fui. A casa estava cheia de parentes, vozes altas, cheiro de comida no ar. Sentei ao lado de Gustavo, longe de Renata, que fazia a sala com elegância. Ela evitava me olhar diretamente, mas vez ou outra nossos olhares se cruzavam por acidente, ou talvez por necessidade. Depois do jantar, estávamos na varanda, conversando em grupo, quando um dos tios do Gustavo comentou. Você é o Tiago, né?
O garoto que o vizinho viu saindo daqui cedo num domingo? A frase veio com riso, mas o impacto foi real. Ele achou que fosse namorado da Renata, acredita? O tio riu alto, como quem contava uma anedota absurda. O silêncio tomou a roda por 2 segundos. Gustavo olhou para mim, depois para a mãe. Ela não disse nada. Nem eu. Mas naquele segundo, tudo ficou mais difícil de esconder. Na segunda-feira, Gustavo estava diferente. Silencioso, evasivo. E no final do expediente, me chamou para conversar do lado de fora. Tem alguma coisa que você precisa me contar? Como assim? Você e minha mãe. A frase foi dita com calma. Mas a ameaça não estava na voz, e sim na vulnerabilidade. Gustavo. Você tá diferente com ela. E ela com você. Desde que você apareceu, ela ri diferente. Se arruma mais. E você não é bom em fingir. Fiquei mudo. Senti as palavras se atropelarem dentro da garganta. Eu só quero saber se eu sou idiota por confiar em você. Demorei para responder. Muito. E quando abri a boca, tudo o que consegui dizer foi: não era para acontecer assim. Ele balançou a cabeça, decepcionado. Era para acontecer como, então? Virei de costas e fui embora. Sentia que a areia sob meus pés começava a afundar. Renata e eu tínhamos passado do limite. E agora, o que nos sustentava era frágil. Um segredo dividido entre olhares, gestos e silêncios. Mas o silêncio, como ela mesma disse um dia, também pesa. E estava prestes a quebrar. Depois daquela conversa com o Gustavo, tudo mudou. Ele não me confrontou diretamente depois disso, mas se afastou. Parou de me chamar para ir até sua casa, respondeu com frieza no grupo da loja e, no trabalho, falava o mínimo necessário. Não havia acusações. Só distância. O tipo de afastamento que queima porque vem carregado de decepção muda. Renata, por outro lado, começou a me procurar mais. Talvez sentindo que a distância do filho deixava um espaço que precisava preencher. Talvez porque, mesmo com todo o risco, ela sabia, como eu sabia, que o que havia entre nós já não era algo que se podia guardar numa gaveta. Na quarta-feira, me chamou para tomar um café à tarde na loja. A mãe dela estava no balcão, então o encontro foi rápido, quase clandestino. Entramos no pequeno escritório dos fundos. Ela fechou a porta. O espaço era apertado, cheirava a papel impresso e café requentado. Ele te disse algo? Perguntou, direto. Disse que percebeu. Que não sou bom em fingir. Ela se encostou na parede, cruzou os braços. E você disse o quê? Que não era para acontecer assim. Renata mordeu o lábio inferior. Isso não ajuda. Eu sei. Você ainda vai me machucar com esse silêncio, Tiago, disse ela, sem raiva, apenas dor. Eu enfrentei muita coisa sozinha. Se for para enfrentar isso também, preciso saber que você está comigo. Aquelas palavras me acertaram como uma confissão. Ou uma cobrança. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. E a verdade é que eu não sabia o que dizer. Só sabia sentir. Sentir muito. Encostei a testa na dela e sussurrei, eu tô aqui. Mas estar ali, só ali, já não era o bastante. Os boatos começaram de forma discreta. Uma vizinha comentou com outra que me viu entrando na casa num domingo cedo. Um dos colegas da loja perguntou com malícia se eu estava subindo de categoria. E eu ri. Mas por dentro, era só medo. Renata também percebeu. Começou a evitar os lugares de sempre. Trocou a padaria habitual por uma mais longe, deixou de frequentar a academia da esquina. Mas nenhum cuidado parecia o bastante. Numa noite chuvosa de sexta-feira, fui até a casa dela. Gustavo não estava, Renata me esperava com pizza no forno e uma taça de vinho sobre a bancada. Quando entrei, ela estava descalça, vestindo um moletom largo e um coque improvisado. Você parece exausto, disse ela, me servindo uma fatia. E você parece estar fingindo que tá tudo bem.
Sentamos à mesa. Comemos em silêncio por alguns minutos. Será que isso vale a pena, Tiago? Ela perguntou, finalmente. Essa tensão. Essa culpa. Esse medo constante de sermos vistos. Você quer parar? Ela desviou o olhar. Eu não sei o que quero. Só sei que não é mais algo leve. Tá pesando. Não por você, mas por tudo em volta. A chuva batia nas janelas. O cheiro da pizza misturado ao som da tempestade dava à noite um clima quase cinematográfico. E ali, naquele momento, tudo parecia mais real. Ficar com você me lembra quem eu sou quando ninguém tá olhando, eu disse. E isso é raro. Ela segurou minha mão sobre a mesa. É raro mesmo. E por isso me assusta. Aquela noite não teve pressa. Dormimos juntos. Mas pela primeira vez, o que nos uniu ali não foi apenas a intensidade do desejo, foi o afeto. O carinho. A pausa. Acordei com ela me olhando, a cabeça apoiada no travesseiro, os olhos úmidos. Você sonhou alto. Sonhei que estávamos na praia. Sem ninguém para esconder. Só você e eu. Ela sorriu triste. Talvez esse sonho tenha prazo. Ou talvez tenha mais força do que a gente imagina. Nos dias que se seguiram, passamos a nos ver com mais cuidado. Evitávamos olhares demorados na loja, mensagens no horário comercial, qualquer gesto que pudesse parecer suspeito. Mas nos bastidores, a conexão só crescia. Ela me ligava no fim do expediente, perguntando como foi meu dia. Eu aparecia com um livro que achava que ela iria gostar. Começamos a caminhar juntos em um parque afastado, onde ninguém nos conhecia. E nessas caminhadas, o mundo parecia simples. Dois adultos dividindo o fardo de uma história complexa, mas profundamente sincera. Um dia, enquanto tomávamos café num canto discreto de um quiosque escondido, ela disse: Eu não achava que seria possível sentir isso de novo. O quê? Vontade de ser vista. De ser tocada com cuidado. De rir sem me policiar. Eu segurei a mão dela por baixo da mesa. E ali, no meio do nada, prometi em silêncio que faria aquilo durar o tempo que fosse possível. O mundo já sabia. Ou quase todo mundo. Mas pela primeira vez, isso não me assustava mais. Se alguém me perguntasse o que tínhamos, eu diria: temos o agora. Temos o que é sincero. Temos uma história clandestina, mas não suja. Difícil, mas real. E para mim, naquele momento, isso era tudo. Quando Gustavo decidiu se mudar para Campinas, para morar com dois colegas da faculdade, ninguém fez muito alarde. Ele queria mais independência, menos deslocamento, mais espaço. Renata apoiou, claro, com aquela calma que ela tinha quando precisava deixar alguém ir, mesmo que o peito doesse. E eu? Bem, eu me calei. Ele não se despediu com distância. Ao contrário, me deu um abraço firme antes de partir, dizendo apenas: cuida da minha mãe. Como se não soubesse. Ou como se soubesse tudo e ainda assim escolhesse a paz. Nunca perguntei. Nunca soube ao certo. Com Gustavo fora da cidade, a casa ganhou um silêncio diferente. Um silêncio que não era mais ameaça, mas refúgio. Nossas visitas se tornaram frequentes, mais discretas. Nada de chegar de carro, nada de ficar até tarde demais aos domingos. Mas os momentos juntos, esses, sim, ganharam outra cor. Lembro de um sábado qualquer. A loja estava fechada por manutenção elétrica, e eu fui até a casa dela de bicicleta, como fazia quando era adolescente. Cheguei suado, descabelado, e encontrei Renata no quintal, deitada numa rede, com um livro aberto sobre o peito. Você parece alguém que não tem medo de ser visto, ela disse, sorrindo ao me ver. E você parece alguém que deixou de se esconder. Ela me puxou pela mão. Deitei ao lado dela, naquela rede apertada, e ficamos ali, embalados por uma brisa suave e um mundo que, por algumas horas, parecia não exigir mais nenhuma explicação. Não havia declarações de amor em voz alta. Não havia planos para o futuro com moldura.
Havia café compartilhado nas manhãs de segunda, caminhadas sem pressa nas trilhas do Jardim Botânico, mensagens simples durante o expediente: leve um casaco, vai esfriar. E nos olhos dela, sempre aquela pergunta silenciosa: você ainda está aqui? E minha resposta, sempre no gesto, um toque, um olhar, uma presença inteira. Renata tinha voltado a pintar. Mostrou-me um quadro que fez numa tarde de chuva, uma mulher de olhos fechados, cabelo ao vento, numa varanda imaginária. Sou eu me vendo como você me vê, disse. Eu não soube o que responder. Só a abracei. A loja ia bem. Ela continuava sendo a mesma mulher firme com fornecedores, segura com clientes, detalhista com planilhas. Mas agora, entre um atendimento e outro, às vezes me mandava uma foto do céu ou uma frase de livro que achou bonita. Pequenos gestos. Enormes sinais. Certa tarde, estávamos no supermercado, comprando pão e queijo, quando uma senhora se aproximou. Era a vizinha da rua de cima. Sorriu, cumprimentou, e lançou aquele olhar que dizia mais que palavras. Vocês combinam. Mesmo que não digam. Renata apenas sorriu. E depois que a senhora foi embora, virou-se para mim e disse: acho que agora é só isso. A gente. E o que os outros quiserem imaginar. Por que era isso? Não precisávamos mais lutar contra o mundo, bastava não deixar que ele nos roubasse o que era simples. Num fim de tarde, sentados na varanda com 2 canecas de chá, ela me olhou com doçura. Sabe o que mais gosto em você? O quê? Que você não me pede explicação. E você não tenta me salvar. Ela riu. Talvez seja isso o segredo. A gente se aceita como é. Com o tempo, deixei de contar os dias, as idas, os riscos. Passamos a viver como quem respira fundo, sabendo que não se pode prender o ar para sempre, mas que cada inspiração vale o momento. Não tínhamos planos escritos. Não falávamos em futuro. Mas, toda vez que eu batia naquela porta e ela abria com um sorriso calmo, eu sabia. Ela ainda estava ali por mim. E eu ainda estava ali por ela. Não sei se isso vai durar para sempre. Poucas coisas duram. Mas o que vivemos isso, sim, durou o suficiente para me transformar. Se um dia você me perguntar o que foi Renata para mim, talvez eu diga apenas: foi alguém que me viu inteiro. E me ensinou que o amor, às vezes, não precisa ser gritante para ser verdadeiro. Porque não era preciso rótulo. Nem explicação. Era só o silêncio certo entre 2 pessoas que sabiam.